Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar na tarde de hoje, que é um webinar muito especial para a gente, no qual a nossa palestrante convidada, ela irá falar sobre os projetos e oportunidades de inovação para a cadeia de hidrogênio de baixo carbono. Quem fala é a Maria José Dávila, eu sou a consultora das soluções de ciências da vida da Elsevier aqui na América Latina. Comigo hoje tenho Pedro Cavalcante, que é mestre em Economia pela Universidade de Buenos Aires, mestrando em Comportamento do Consumidor pela ESPM. O Pedro ele vem atuando ao longo dos últimos 15 anos nos mercados latino-americanos, onde teve oportunidade de trabalhar como Account Manager, Customer Success Manager e Data Application Specialist, atuando principalmente na área de commodities. Desde o passado mês de junho de 2023, o Pedro trabalha conosco aqui também dentro dessa equipe de Ciências da Vida, apoiando todo o mercado da América Latina. E já para dar início oficialmente, né, ao nosso webinar, eu gostaria de introduzir a nossa palestrante, a Paula Perfeito. A Paula, ela possui graduação em Engenharia Química pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2013, mestrado em Engenharia Química com ênfase em novos materiais pela mesma universidade, MBA em Gestão de Negócios, Vendas e Planejamento de Vendas pela FIA Business School, experiência no mercado de energias renováveis com forte atuação em biogás, biometano e hidrogênio verde. A Paula, ela já foi conselheira e membro da Câmara de Biometano da Biogás, Associação Brasileira de Biogás e Biometano, e tem mais de 10 anos de experiência com projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área acadêmica e na indústria. Atualmente, a Paula ela atua na Neumann Isar como engenheira de vendas para áreas de soluções de engenharia renovável que o grupo oferece. Bom, sem mais preâmbulos, então eu cedo a palavra, né, para a nossa convidada de hoje e eu desejo para vocês um ótimo webinar. Não sem antes lembrar, podem deixar as suas perguntas, os seus comentários em qualquer momento na caixinha de Q&A. Paula? Obrigada, Maria. Obrigada a todos. Obrigada pelo convite da Elsevier. E obrigada a todos hoje aqui presentes nesse webinar para a gente falar um pouco de projetos e novas oportunidades também para pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de hidrogênio renovável, de hidrogênio de baixo carbono, hidrogênio verde, hidrogênio de todas as cores, como vocês queiram falar. Então, a Maria já fez uma excelente apresentação minha. Eu venho aqui, de fato, trazer um pouco de tecnologia de geração de hidrogênio, falar um pouco da cadeia e das oportunidades aqui do Brasil e também apresentar alguns projetos de P&D voltados tanto para a geração quanto a aplicação desse combustível renovável. Então, como todos sabem, nós estamos passando agora por um momento de transição energética. E essa transição, diferente dos outros momentos que a gente já passou na indústria, ela vem com foco em descarbonização e também com foco de se ter uma melhor eficiência energética no setor. Então, o hidrogênio ele já é apontado no mundo como um dos vetores para que a gente consiga, de fato, fazer essa transição energética na indústria. Não, o hidrogênio, ele, de fato, ele não vai salvar o mundo. É ele e outros ativos energéticos que, de fato, vão trazer essa descarbonização e também uma segurança energética, que ela vai além de uma segurança econômica, uma segurança também política, social, e de fato traz grandes oportunidades aqui para o Brasil. É o que eu vou trazer com foco hoje, as oportunidades aqui no Brasil para esse mercado de hidrogênio, oportunidades de desenvolvimento tecnológico que são necessários, que ainda são um gargalo nessa indústria. Então, tendo isso como base, eu trago aqui algumas rotas de produção desse hidrogênio.
Existem algumas classificações de hidrogênio, e uma delas é por cor, e exatamente essa classificação por cor, hidrogênio verde, hidrogênio musgo, hidrogênio cinza, hidrogênio preto, branco, ele se dá única e exclusivamente a partir da fonte de geração desse hidrogênio. Então, aqui eu apresento algumas rotas, algumas maneiras que existem de produzir esse hidrogênio. Uma delas é a eletrólise. Essa, por sua vez, ela exige duas alimentações básicas: fonte de energia elétrica e água. Então, quando a gente está alimentando esse processo de eletrólise com uma energia renovável, seja ela eólica, fotovoltaica e agora também considerada hidrelétrica, você está produzindo um hidrogênio verde. Essa eletricidade também pode vir de outras fontes que não são renováveis, que são mais emissoras, como, por exemplo, carvão, óleo, gás natural. Mas aí você não estaria, de acordo com essa classificação, produzindo um hidrogênio verde de fato. Então, essa é uma rota, a rota da eletrólise ela tem sido muito apontada como a principal, vamos dizer assim, nos países como Europa, Ásia, e também Estados Unidos, exatamente por essa questão de eletrificação, né? Esse processo de eletrificação que a gente vem passando para ter uma fonte de energia mais limpa. Porém, existem outras rotas também para a produção de hidrogênio, que não vai ser classificado em hidrogênio verde, e que é de fato um hidrogênio, pode ser um hidrogênio de baixo carbono, ou até carbono zero, ou até carbono negativo. Então, é o caso da reforma. É possível fazer a reforma de alguns biocombustíveis, como é o caso do etanol, o biogás, o biometano. Esses são biocombustíveis, são combustíveis considerados renováveis, e pela classificação de cores você estaria produzindo o hidrogênio musgo, e que, mais uma vez, vai ser sempre específico daquele projeto, de toda aquela estruturação do projeto, a quantidade de carbono de fato emitida. Precisa se avaliar todo o processo que é intrínseco e específico de cada projeto. Você também pode fazer a reforma de combustíveis fósseis, como é o caso do gás natural, do carvão. No caso do gás natural, você estaria produzindo hidrogênio cinza, como hoje aqui no Brasil, majoritariamente, o hidrogênio é produzido, é a partir da reforma do gás natural. Você também tem a possibilidade de gaseificação e outras rotas aqui não descritas, que podem gerar esse hidrogênio, seja ele hidrogênio zero, hidrogênio verde, hidrogênio de baixo carbono, mais uma vez. Então, como eu comentei anteriormente, a gente não consegue generalizar. De fato, a pegada de carbono ela é específica para cada projeto. Mas aqui a gente tentou balizar e colocar o que seria o processo com maior impacto ambiental, que seria a reforma do gás natural, como é feito hoje em dia, até para o de menor impacto ambiental, que seria a eletrólise alimentada ou com uma fonte fotovoltaica, ou eólica, ou também a hidrelétrica, né, aqui no nosso país tão utilizada. Hoje, de maneira geral, o que tem menor impacto ambiental de fato, o que custa mais para produzir o hidrogênio. Então, aqui está a primeira oportunidade, né? Então, de fato, oportunidade de desenvolvimento de novas tecnologias, de novos materiais. A eletrólise ela utiliza muitos metais nobres, né? A eletrólise do tipo PEM. Então, a oportunidade de desenvolvimento dessa tecnologia para que, de fato, ela se torne uma tecnologia mais competitiva frente àquelas já dominadas, já antigas e mais poluentes, como é o caso da reforma do gás natural. Então, esse é um dos impasses hoje, e é claro, conforme o mercado ele vai crescendo e se maturando, a gente começa a ganhar poder de escala e também, de alguma maneira, também começa a baratear essas soluções. Então, aqui eu trago alguns dados. Então, estão um pouco desatualizados, são de 2018, mas ainda representam muito bem a realidade. Aqui a gente tem como no mundo está dividida essa produção de hidrogênio.
Então, quase a metade da produção ela é oriunda da reforma do gás natural. Aqui do Brasil, esse número ele vai até mais de 95% da nossa produção aqui no Brasil é a partir da reforma do gás natural. Também óleos pesados, carvão e a eletrólise, aqui com 4% da produção do hidrogênio mundial, hoje com um número talvez um pouco superior a esse. Esse hidrogênio ele já é utilizado em algumas indústrias convencionais, então é o caso da indústria de vidros, a indústria alimentícia, a indústria química, com processos de polimerização. Você já tem diversas indústrias que utilizam esse hidrogênio, que hoje é oferecido no mercado é majoritariamente cinza, e que tem metas de descarbonizar e que querem utilizar esse hidrogênio com uma pegada de carbono menor. E ainda existem outros processos que não utilizam o hidrogênio, que utilizam combustíveis mais poluentes e que querem migrar para o hidrogênio, para de fato, com o intuito de descarbonizar e também ganhar uma eficiência no processo. Então, por que esse assunto é tão relevante, tão importante, está começando a ser bem debatido aqui no Brasil? Eu trago aqui um estudo que foi publicado esse ano, muito recente, com dados do ano passado, é da Bloomberg, e ela traz diversas informações muito interessantes para o setor e para o mercado mundial, e ela traz também um overview do que seria a expectativa de custo de produção de hidrogênio verde, sendo esse aqui estudado a partir da eletrólise, alimentado por fonte solar e fotovoltaica, e ela analisa esse custo de produção em diversos países, incluindo o Brasil. Então, como esse gráfico mostra aqui, o Brasil está no primeiro da lista com a possibilidade de custo mais competitivo de produção de hidrogênio verde, hidrogênio a partir da eletrólise. Ele expõe uma faixa de custo entre 2 e 4 dólares por quilo de hidrogênio. Só para que a gente tenha uma base, hoje o mercado aqui do Brasil, o preço do hidrogênio varia muito, mas ele estaria na faixa entre um dólar e meio, 2 dólares o quilo. Então a gente já está falando aqui de valores muito próximos aos praticados do hidrogênio não renovável, vamos chamar assim. Então, na sequência dessa lista, a gente tem o Chile também, com um custo muito competitivo de hidrogênio e também já, eu diria, talvez até no estágio mais avançado do que o Brasil, no que diz respeito a normas e legislações que vão ser necessárias para, de fato, a gente ter um ambiente favorável para o desenvolvimento e para o investimento desse tipo de projeto aqui no Brasil. Então, por que o Brasil, o Chile estão de fato empenhados em desenvolver esse mercado? Lá fora, o caso, por exemplo, da Alemanha, do Japão, que já tem metas agressivas de descarbonizar o seu parque fabril, sabe-se que vai precisar de hidrogênio e sabe-se também que na Alemanha, por exemplo, ela não tem capacidade para produzir toda a demanda de hidrogênio que ela vai precisar. Então, ela está buscando em países parceiros, como é o caso do Brasil, o segundo maior parque industrial alemão fora da Alemanha está aqui no Brasil. Então, ela está buscando parceiros de países com um histórico amigável e também com toda a capacidade para produzir esse hidrogênio, para que, de fato, possa exportar para esses países, seja o hidrogênio, ou seja o produto final que utilizou esse hidrogênio em seu processo de manufatura, como, por exemplo, o aço verde, ou o hidrogênio em alguma outra forma, o metanol, o SAF, enfim. Então, a gente tem essa oportunidade. E, diferentemente do Chile, eu diria, o Brasil ainda tem uma segunda vantagem. A gente tem a possibilidade de exportar esse hidrogênio para diversos países e tem a possibilidade também de desenvolver um mercado local, porque, de fato, o Brasil é o país com maior industrialização aqui na América do Sul e que é capaz, sim, de absorver parte dessa demanda e parte dessa produção de hidrogênio renovável que vai surgir nos próximos anos. Então, fazendo essa abertura e mostrando
falando um pouco do panorama do mercado, eu apresento a Nilma Esser. A Nilma Esser é uma empresa alemã, já tem quase 200 anos de história, é uma empresa de engenharia, de máquinas, equipamentos. A gente está aqui no Brasil há mais de 27 anos. De fato, somos líderes mundiais na fabricação e no fornecimento de sistemas de compressão de gases, e é daí que veio essa estratégia de fato, incluir a parte de geração de hidrogênio no nosso portfólio, porque o mercado do hidrogênio ele não é algo novo para nós. Há quase 100 anos a gente já fornece compressores para hidrogênio, e agora, com essa estratégia da Nilma Esser de fato, se colocar no mercado como um provedor de soluções em gases renováveis, a gente incorporou a parte de geração de hidrogênio, fornecendo eletrolisadores, reformadores e também demais componentes de projeto. Então, aqui eu mostro um pouco, de forma bem resumida, a cadeia de valor do hidrogênio. Também vou apontar alguns tópicos que são fonte, assunto para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E ela mostra também como a Nilma Esser ela atua nessa cadeia do hidrogênio. Então, em diversos momentos em projetos envolvendo hidrogênio, você precisa de sistemas de compressão, seja para o transporte, seja para o armazenamento, seja para a captura e estoque de hidrogênio, seja na aplicação final para mobilidade. Então, por exemplo, para mobilidade, para veículos, no caso, movidos a célula combustível, e quando a gente está falando de veículos leves, a gente trabalha com pressões na faixa de 750 bar, 800 bar, para veículos pesados, 350 bar, 400 bar. Então, você vai precisar de um sistema de compressão. Todas essas aplicações que eu estou comentando são oportunidades para projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, seja o uso do hidrogênio na mobilidade, a gente vai mostrar, inclusive, alguns projetos que estão sendo implementados no Brasil nesse sentido. E toda vez que eu falo de um tema, envolve diversas disciplinas. Então, desde a ciência de materiais para o uso desse hidrogênio, seja no veículo, seja no dispenser, ou no sistema de armazenamento, seja de fato a aplicação final, você abre uma gama diversa, seja na parte digital, de automação desses sistemas. Então, tudo isso abre diversas caixinhas de possibilidades de estudos e pesquisas voltadas para isso. Já falando então na parte de geração, como eu comentei, também a gente tem a parte dos eletrolisadores e dos reformadores. Mais uma vez, abre diversas caixinhas, então, desde de fato, do material, do catalisador que está sendo utilizado para o processo de reforma, até da membrana que é utilizada no eletrolisador para diminuir o custo, para melhorar a eficiência. Você tem diversas oportunidades nessa cadeia toda. Então, a gente tem algumas empresas no grupo que trabalham com a parte de consultoria de transição energética para a indústria, o caso da Nea Green, também com gerenciamento de plantas de biometano, que é o caso da Arcano. Então, também, como eu comentei, são diversas rotas para você estar produzindo um hidrogênio de baixo carbono, um hidrogênio renovável. Então, também aqui na parte da reforma do biogás ou reforma do biometano, a parte de captura de carbono desses processos. Então, no upgrade do biogás em biometano, você tem um subproduto que é o CO2, como capturá-lo, como utilizá-lo novamente para ter, de fato, um processo de economia circular. Isso tudo, mais uma vez, pincelando essas oportunidades e temas que a gente tem visto bastante. Então, a gente possui algumas empresas do grupo que atuam, de fato, com gases renováveis. Aqui eu vou, claro, dar mais ênfase à empresa brasileira que começou a fazer parte do Grupo NEA em 2020, que é a Hytron. A Hytron ela é muito conhecida no mercado de hidrogênio aqui no Brasil. Ela já atua há mais de 20 anos com projetos e desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao hidrogênio renovável. Ela foi uma spin-off da Unicamp.
Ela é composta por um grupo incrível de doutores e mestres que, de fato, tem muita experiência com esse mercado de hidrogênio, e mesmo após a aquisição pelo Grupo NE em 2020, a maior parte de seus fundadores foram mantidos na Hytron, exatamente para que ela não perca a sua essência e o seu know-how, que é tão valioso. Então, já dando sequência às tecnologias de geração de hidrogênio, aqui a gente vai abordar dois tipos, então, a eletrólise e a reforma. Hoje a gente possui no portfólio, falando de eletrólise, dois tipos de tecnologia, que são as tecnologias mais maduras e mais demandadas por projetos industriais. A tecnologia PEM, ela é mais nova e ela também tem tido muito foco de pesquisa exatamente para esse material. A PEM, ela significa Proton Exchange Membrane. Então, é essa membrana que é o coração do processo, que é chamado stack, o stack do tipo PEM, é onde de fato vai ocorrer essa separação da molécula hidrogênio do oxigênio. Então, aqui a gente também traz a relação do que seria a energia elétrica que eu vou precisar para produzir um volume X de hidrogênio a partir da eletrólise do tipo PEM. A tecnologia PEM, ela também possibilita uma solução de menor escala, como vocês podem ver aqui na primeira parte da tabela, exatamente para projetos piloto, projetos de laboratório, projetos pilotos em indústrias, para testar esse uso do hidrogênio verde em suas aplicações, mas também para escala industrial, até módulos de 5 mega, que seria o equivalente aí à produção de 1.000 normal metro cúbico por hora de hidrogênio. Aqui tem um overview do que seria esse sistema de eletrólise. Aqui está exemplificado um projeto de 5 mega. Então, você tem aqui os stacks, como eu estava comentando, é o coração do projeto, do processo, mas também os demais componentes que compõem esse sistema de geração de hidrogênio, como, por exemplo, o polimento da água de processo, porque eu vou precisar de uma água DESMI. Aqui também mais uma lacuna de oportunidade para desenvolvimento. Então, como utilizar água de reuso, como purificar água de reuso, água do mar, água salina, para utilizar esse tipo de água no processo de eletrólise. Também temos a parte de purificação do hidrogênio, que vai depender muito da aplicação final desse hidrogênio, que vai ditar qual é a pureza necessária e requerida para esse tipo de aplicação. A parte de retificação, a parte elétrica, que também abre uma janela absurda para inovação e para desenvolvimento de equipamentos e máquinas, além de toda a parte de balanço de planta, de bomba, de painel de controle, de utilidades, de resfriamento, que também compõem esse sistema, né? E também, essa já é uma tecnologia mais antiga, ela tem mais de 150 anos, a tecnologia do tipo alcalina, que a gente só utiliza em projetos maiores, como vocês podem ver, a partir de 2,5 mega, que seria o equivalente à produção de 500 normal metro cúbico por hora de hidrogênio. Para projetos maiores, ela acaba tendo um custo, tanto de CAPEX quanto de OPEX, bem competitivo quanto comparado com a PEM, e tem sido muito demandada para projetos de 20 mega, 60 mega, 120 mega, que tem muito projeto, tanto pequeno quanto grande, como esses que eu acabei com essas capacidades que eu acabei de citar, sendo estudados, avaliados e implementados aqui no Brasil. Então, normalmente, para esses projetos maiores, acaba sendo utilizada a tecnologia alcalina, apesar de que na Europa está tendo uma demanda e uma requisição para a tecnologia PEM, mesmo para projetos um pouco maiores. Então, falamos da eletrólise, agora abordando a reforma, que é um tema muito importante, principalmente aqui na nossa realidade do Brasil, que somos um país agro e com uma vasta geração de resíduos orgânicos. A gente tem a possibilidade de reforma do biometano para a produção de um hidrogênio musgo. Aqui, reforma de gás natural, você estaria produzindo hidrogênio cinza, mas se você faz uma captura de carbono, de fato você produz um hidrogênio azul, que tem uma menor emissão, vamos dizer assim, do que não capturar.
Assim como na eletrólise você utiliza a água e a eletricidade, porém a eletricidade em muito menor necessidade do que na eletrólise. De fato, aqui a energia ela vem do hidrocarboneto, então ela vem do biometano ou do gás natural. A eletricidade aqui, para produzir 1 quilo de hidrogênio, 4,71 kWh, isso é menos do que um chuveiro elétrico. E também é uma inovação, nós somos hoje a primeira empresa no mundo a implementar um projeto piloto de reforma do etanol. Não preciso nem dizer aqui a importância desse projeto aqui no Brasil. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol, já fomos o primeiro, mas hoje desbancado pelos Estados Unidos. Então, qual a ideia aqui da reforma do etanol? É de fato que o etanol sirva como um hydrogen carrier. Transportar o hidrogênio é muito complicado, armazenar o hidrogênio é muito complicado. Aqui, nesse projeto, a ideia é, de fato, você transportar o hidrogênio, armazenar o hidrogênio e produzir, o etanol, desculpa, e produzir o hidrogênio em loco, aonde ele, de fato, vai ser utilizado. Eu ia passar um vídeo, mas eu vou pular até por questões de tempo e já vou entrar na parte dos projetos para falar para dar uma visão do que está sendo estudado aqui no Brasil e mostrar alguns projetos piloto e de pesquisa, desenvolvimento e inovação que estão utilizando esse ativo energético. Então, hoje, essa é a maior planta de eletrólise do tipo PEM instalada e operando aqui no Brasil. Ela está instalada na EDP, Energias de Portugal, no Porto do Pecém, no Ceará. É uma planta, para ser mais específica, de 1,25 mega. A EDP no PCM tem uma térmica a carvão, e esse hidrogênio está sendo utilizado exatamente para testar a sua utilização nos processos da térmica a carvão, então no processo de coqueima do carvão, e avaliar a melhora de performance e também o impacto na diminuição das emissões do processo como um todo. Esse é o projeto que eu comentei do reformador de etanol, é um projeto em parceria com a Shell Raízen, a Hytron, a USP e o Senai. Então, está sendo comissionado e instalado na USP, teve até uma cerimônia para dar o pontapé desse projeto algumas semanas atrás, em São Paulo, na USP. Numa primeira fase, vão ser produzidos 50 normais metros cúbicos por hora de hidrogênio a partir da reforma do etanol. Esse hidrogênio ele vai ser utilizado na mobilidade para alimentar ônibus que vão circular a célula combustível na USP, também para alimentar um Toyota Mirai. Numa segunda fase, vão ser produzidos 500 normais metros cúbicos por hora, e aí esse hidrogênio já para um uso industrial. Falando de outro projeto, esse é um projeto da Unifei, vai ser instalado em Itajubá, em Minas Gerais. É uma planta de eletrólise de 300 quilowatts, que produz 60 normal metro cúbico por hora de hidrogênio. Uma pequena parte vai ser deslocada para uso em laboratório, para testes, mas em sua grande maioria também para uso em mobilidade. Então, desde a geração ali do hidrogênio, a gente consegue ver até a aplicação final, que seria no dispenser para alimentação desse hidrogênio em veículos. E esse projeto, deixo por último, é um projeto mais disruptivo, mais inovador, mas que mostra também o futuro que está, eu diria, cada vez mais próximo. Então, aqui é um projeto com a Repsol, Hytron, Senai e USP também. Você tem a geração do hidrogênio a partir da eletrólise, utilizando fontes renováveis, ou seja, a quebra de hidrogênio e oxigênio a partir da água. Você tem a captura do CO2 de um processo emissor, ou um processo também, um CO2 biogênico, poderia ser. Você separa esse CO2 em monóxido de carbono e oxigênio, mais uma vez você só liberou oxigênio para a atmosfera, e brincando com essa estequiometria de CO e hidrogênio, a partir da reação de Fischer-Tropsch, você poderia chegar em qualquer hidrocarboneto, ou seja, em qualquer combustível sintético. Nesse projeto piloto, a gente, num primeiro momento, está visando a produção de e-diesel, mas o nosso target principal aqui numa segunda fase é a produção do e-querosene de aviação, do SAF, do querosene sintético, como você queira chamar.
Então, é um projeto disruptivo, mas que, de fato, a gente tem muita esperança aí que seja o futuro da produção dos combustíveis sintéticos. E aí, só para fechar, a Nilma Esser, a gente está aumentando o nosso parque fabril aqui em Belo Horizonte, no Brasil, em 400%, então a gente vai quadruplicar de tamanho, não só, mas muito pelo potencial que a gente acredita no mercado de hidrogênio aqui do Brasil e na América do Sul. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem, de fato, agradecer, deixar aqui o meu e-mail de contato, agradecer a equipe da Elsevier pelo convite e parabenizar pela iniciativa. Obrigada, obrigada a todos pela atenção. Bom, muito obrigada, Paula. Então, para ir já nessa sessão de perguntas e respostas, que a gente já tem bastantes, eu gostaria, primeiramente, de apresentar um pouco de dados, né, do que podemos achar de literatura e dados químicos, empregando, né, a nossa ferramenta de solução chamada Reaxys. Então, realizando uma simples consulta pela palavra-chave hidrogênio verde, a gente, nos dias de hoje, consegue recuperar mais de 700 documentos. Aqui, se analisarmos, então, toda essa parte do número de publicações em função do ano, a gente consegue enxergar como este um tema, né, que está começando mesmo a ser um tema bastante importante dentro das áreas de pesquisa e de desenvolvimento. Aqui, nessa consulta, acho que um resultado que eu já gostaria de destacar para os participantes do webinar de hoje, é essa publicação sobre o análise de como podem ser realizados ou quais as novas oportunidades para realizar esses escalonamentos de pesquisa para negócio centrado em todas as consultas de hidrogênio verde entre a Itália e o Brasil. Gostaria também de mostrar a grande quantidade de documentos associados a diferentes palavras-chave. Obrigada também, Paula, pela indicação, né, desses tópicos que podem ser de interesse para as pessoas que estão trabalhando na área. Então, toda essa parte de membrana, protein exchange, todo o processo Fischer-Tropsch, synthetic fuel and tunnel reforming, e também toda a parte de literatura falando do conceito Power to X. Na data de hoje, temos mais de 105 mil documentos que podem ser, então, analisados. Desde a parte de reações químicas, já realizando este olhar um pouco mais específico para o que seria a produção de hidrogênio, uma consulta também, nos dias de hoje, a gente consegue recuperar quase 8 mil reações tendo hidrogênio como produto das mesmas. A primeira referência data do ano 1800 e a reação com o maior número de condições associadas é a eletrólise, né, da água, com mais de 4.800 condições. Aqui vocês podem ver alguns exemplos. O primeiro, né, com um rendimento do 100%, empregando alumínio, empregando hidróxido de sódio. Temos também, já se a gente então faz uma ênfase em todas essas palavras-chave associadas com o uso de o termo eletro, mas na verdade derivados desse termo eletro, a gente já cai para 288 reações, tendo então como condições específicas ou a palavra reações eletroquímicas ou a palavra eletrólise maioritariamente. E vou então já dar passo, né, a esta parte de perguntas e respostas. Temos um público bastante animado. Então, a primeira pergunta, Paula. Você tem alguma dica para otimizar o processo de escalonamento de novas tecnologias desenvolvidas em laboratórios de pesquisa básica? De fato, obrigada pela pergunta. Eu não consegui ver quem foi que mandou, mas de fato é uma etapa complicada. Quando você está no piloto, você precisa seguir para a próxima etapa, para de fato aumentar o nível de TRL, validar a tecnologia numa escala maior. É uma etapa difícil.
que muitas vezes financeiramente não se paga por causa da escala exatamente, mas eu diria, na nossa experiência, né, o desenvolvimento de parcerias. Sempre em projetos de energia e também energia renovável, aqui nesse caso, você tem diversos players interessados e que também tem um know-how muito valioso e muito específico para aquela cadeia. Então, se unir com parceiros que também têm interesse em desenvolver aquela aplicação, ou aquele projeto, para que de fato você tenha mais robustez, tanto tecnológica como intelectual também. Eu diria que é um bom caminho para viabilizar essa segunda etapa. E como uma segunda sugestão também, sempre essa aproximação que eu acho tão bacana da academia com a indústria. Então, qual indústria seria muito beneficiada se de fato aquele projeto fosse para frente, ou tem muito interesse em desenvolver, para que se tenha esse input da indústria e que talvez muitas vezes também possa viabilizar o projeto nessa próxima etapa, nessa próxima escala. Obrigada. A nossa seguinte pergunta, Paula. As indústrias de processos que atualmente já utilizam hidrogênio já estão acostumadas aos requisitos de gerenciamento de segurança de processos. Como você vê as necessidades de adequação nas filosofias de segurança para os novos entrantes no segmento? Nossa, muito relevante essa pergunta, né? De fato, quando a gente está falando de combustíveis, é um tópico complicado. Eu diria, talvez ainda mais complicado quando a gente está falando de gases, né? O gerenciamento de gases, ele é bem mais, vamos dizer assim, criterioso, talvez, do que quando a gente compara com líquidos ou com sólidos. De fato, já existe essa indústria do hidrogênio, porém, e muito pertinente, porque a gente está falando de inovação aqui, algo que também não está definido, que tem muito espaço para inovação, são os diferentes modelos de negócio. Então, a indústria do hidrogênio verde, hidrogênio de baixo carbono, ela vai nascer de uma forma descentralizada, um pouco diferente do que é a produção do hidrogênio hoje, que ela se dá de maneira centralizada, em grandes volumes, e como o próprio espectador comentou, com indústrias que já estão acostumadas a tratar com gases, que é sempre uma preocupação. Então, na minha concepção, novas normas que vão ser baseadas já, claro, nas existentes, mas novas normas vão precisar surgir de acordo com esses novos mercados, esses novos modelos de negócio que vão começar a ser estruturados. Obrigada. Seguinte pergunta. Na sua opinião, quais são os principais desafios para o avanço da cadeia de hidrogênio no Brasil? Seria regulamentação, acesso a crédito do setor, escala da produção? And the list goes on and on, né? Como eu comentei, é uma bandeira, um trabalho de vários segmentos, de uma equipe multidisciplinar e de players dos mais diversos setores, né? Então, tanto a parte normativa vai precisar ser desenvolvida, a parte de legislação também, então a gente já indo para o âmbito aí, governamental. Tecnologia vai precisar ser desenvolvida aqui no Brasil. A gente vai precisar ganhar mais poder de escala, o que vai também baratear um pouco os custos. Posso listar ainda outras dificuldades, então, que às vezes acabam não sendo comentadas. Então, capacitação de mão de obra já está sendo um gargalo aqui, diria que para o hidrogênio, bastante. Também a parte de
como esses contratos de compra e venda vão se estabelecer, de fato, quem é o off-taker, quem é o comprador desse hidrogênio, quem vai ditar o preço desse hidrogênio, vai ser o off-taker, o governo ele vai entrar com algum tipo de subsídio para o desenvolvimento desse mercado ou não, ou já falando aqui de financiamento também, já estão sendo abertas fontes de financiamento específicos, né, para o mercado de renováveis, mas de fato vai ter mais esse estímulo do setor, está sendo bem estimulado lá fora. Outra vertente que ajuda muito o desenvolvimento de mercado de energia renovável é a parte de créditos de carbono. Então, o desenvolvimento de como vai ser contabilizado, né, a questão dos créditos de carbono, a parte de certificação desse hidrogênio, e numa camada ainda mais profunda, como o nosso sistema de crédito de carbono vai conversar com o sistema internacional, para que, de fato, possa existir esse trade de mercado de carbono entre o Brasil e outros países. Então, vai estimular não só o mercado de hidrogênio, como de outros renováveis, você ter mais uma forma de monetizar esses projetos a partir dos créditos de carbono. Então, e também a parte de fornecedores, né? Também a gente tem nós somos fabricantes aqui no Brasil, mas boa parte da cadeia ela está em indústrias de fora do Brasil. Então, tropicalizar as tecnologias já existentes em outras regiões, em outros continentes, para a realidade aqui, tanto tecnológica quanto de infraestrutura aqui do Brasil, também é um gargalo, e a lista continua, mas tem tudo para ser, de fato, é uma oportunidade que eu espero que o Brasil não perca como já perdeu outras no passado, né? A gente tá, como se diz no jargão popular, tá com a faca e o queijo na mão. Só o trabalho de todos aqui é que vai, de fato, estimular e destravar essas complicações que a gente ainda tem, que a gente vai se adaptando. Você já nessa resposta comentou um pouco da próxima pergunta. Então, não sei se talvez dê para nossa, añadir em português, acrescentar alguma outra ideia. Outra pergunta, de qual forma você enxerga o investimento direto no setor de hidrogênio? As tecnologias estão sendo produzidas no exterior e sendo trazidas para o Brasil? Como enxerga esse processo de transferência de tecnologia no estágio atual da fonte? Perfeito. De fato, existe, né, a necessidade da gente estar fazendo a importação, a nacionalização de tecnologias, porque a gente não tem fabricantes locais. Então, eu vou dar um exemplo, né? No nosso caso, a gente sempre tenta nacionalizar a maior parte dos subcomponentes do nosso equipamento, exatamente porque quando você tem uma biorefinaria, que é o caso, é uma usina, de fato, com um equipamento que foi 100% importado, você tem uma grande dificuldade depois no pós-operação. Durante a operação, você vai precisar fazer manutenção, você vai precisar fazer algumas peças de reposição, e quando tudo é importado, você acaba muitas vezes encarecendo esse OPEX, ou até pior, não viabilizando o projeto por causa dessas implicações. Então, dando um exemplo, hoje, a gente importa o stack, que é de fato o stack PEN, o stack alcalino. A gente não tem nenhum fabricante local dessa tecnologia, então a gente importa para engenheirar e integrar o sistema de eletrólise, que hoje nós somos os únicos fabricantes aqui na América do Sul. Então, mas eu acho que de fato é step by step. Eu acho que conforme esse mercado ele vai crescendo cada vez mais, empresas fabricantes de outros países começam a enxergar o Brasil
a América do Sul, em geral, né, escolher algum ponto para se instalar, para fornecer, mas é claro que esse tipo de investimento ele só vem conforme a demanda também começa a vir. Mas tem muito espaço para tropicalizar soluções já validadas em outros lugares, né? De fato, e é muito importante que isso ocorra até para que a gente também consiga aprender. Mas existem também partes desse escopo de projeto que a gente já tem fabricação local e que podem se beneficiar, na verdade, do crescimento e do nascimento desse mercado, né? De fato, a gente estruturando e, de fato, alcançando, né, a posição de produtor de hidrogênio renovável aqui no Brasil, a gente está trazendo novas empresas para o nosso país, a gente está trazendo novos empregos de alto valor agregado aqui para o nosso país. Então, melhorando a economia, melhorando a parte social, de fato, só tem a acrescentar para o desenvolvimento aqui do mercado brasileiro. Obrigada, Paula. O tempo está acabando, talvez a gente consiga fazer uma ou duas perguntas a mais. Então, antes da próxima pergunta, um comentário que chegou do Antônio. Parabéns pela apresentação bastante didática e inspiradora. Bom, Obrigada, a Antônio. próxima, o Marcos também está agradecendo. Aí, estou tentando pegar as perguntas que já não tenham a resposta sido tocada numa outra. Então, deixa eu vejo aqui. Quais as principais variáveis a serem considerados na otimização de projetos de geração de hidrogênio? Seria viável a mistura de diversos dentro de uma mesma planta industrial para atingir a melhor relação de custo? A mistura de diversos, aí, Antônio, se você puder só comentar um pouco mais, eu não entendi a parte final, viável a mistura de diversos. Eu vou tomar aqui como, de repente, a mistura do hidrogênio, como, por exemplo, um mix de gás natural. Eu imagino que seja nessa linha, Antônio. Então, primeiro, em relação à sua primeira pergunta, né? Quais variáveis a serem consideradas na otimização de um projeto de geração de hidrogênio? Quando a gente está falando de projetos de pequena e média escala, algo que otimiza e muitas vezes é um fator determinante para viabilizar esse projeto ou não, é a distância e o casamento, vamos chamar assim, de quem tem a capacidade de produzir um hidrogênio renovável com um baixo custo e quem aonde está localizada a indústria que vai consumir esse hidrogênio, porque o hidrogênio ele é uma molécula que, em condições normais de pressão e temperatura, ele ocupa um volume de mais de 11 normais metros cúbicos. Então, ele vai ser comprimido, ele vai ter todo um custo logístico para, de fato, armazenar e transportar de um local para o outro. O ideal é que esteja muito próximo, né? Então, poderia ser uma das questões para viabilizar. Aproveitando que o Antônio já apresentou diversas tecnologias na mesma planta. Perfeito. Perfeito. Eu acho que é muito válido, inclusive a gente estaria num momento para isso. Então, comparar exatamente essas diferentes tecnologias numa mesma planta, só que, é claro, você acaba perdendo o poder de escala. Então, por exemplo, uma planta de 3 mega alcalina, ela com certeza vai ser um pouco mais barata do que uma de 1 mega PEM, uma de 1 mega alcalino, uma de 1 mega dióxido de sólido ou outra. Então, mas é muito válido comparar essas tecnologias. E eu até acredito, na verdade, com certeza acredito, que uma tecnologia ela não vai ser melhor em todos os casos. Então, a gente precisa, sim, de fato, estar sempre estudando novas tecnologias para eletrólise, para entender o que, de repente, é mais apropriado para um projeto e outra tecnologia pode ser mais apropriada para um outro projeto, para uma outra realidade que ali esteja. Hoje, comercialmente, a gente vê duas requisições, a PEN e a alcalina.
Como eu comentei, a alcalina é muito antiga e a PEN ela já nasce com uma eficiência, na verdade, muito boa. Ela já está madura tecnologicamente, mas como ela é mais recente, muito provavelmente ela vai ter ainda uma evolução talvez mais inclinada do que a alcalina, que é mais antiga e que já é mais conhecida. Enfim, talvez não tenham grandes avanços, vamos dizer assim. Não quero ser mal interpretada, mas é porque de fato existe, né, esse tempo de operação que acaba trazendo novos conhecimentos, novas aplicações, novos desenvolvimentos de tecnologia, quando a gente está falando de uma tecnologia que é mais recente, né? E eu realmente achei que na segunda parte da pergunta, Antônio, você estava perguntando da questão do blend do hidrogênio com o gás natural, que é algo que tem sido muito estudado, né? Então, dependendo da indústria, um dos gargalos na redução da emissão está em processos térmicos, que utilizam gás natural, que utilizam GLP, que utilizam outros combustíveis e que querem estudar o mix, o blend desse hidrogênio com gás natural, por exemplo. E isso também é muito bacana, está sendo muito testado também na Europa, e é bacana porque traz mais escala ainda de aplicação para o hidrogênio. A gente é um grande consumidor de gás natural, né? Então, falar, por exemplo, na inserção de 0,5% de hidrogênio no nosso pipeline de gás natural, já é falar de um volume absurdo e que poderia trazer essa competitividade de capacidade de produção do hidrogênio. Obrigada. Eu acho que já para fechar a última pergunta, eu gostaria então, de falar aqui, essas perguntas, a gente vai tentar dar resposta, seguimento depois via e-mail para as pessoas as perguntas que não conseguimos dar resposta. Então, já para fechar, gostaria de saber se existem estudos a respeito à implementação de frotas totalmente baseadas em hidrogênio e se existe uma previsão de custos na transição da frota para o hidrogênio verde. Bacana, muito bacana essa pergunta. Existem, como eu mostrei até alguns projetos aqui, não frotas inteiras, porque existe uma curva de aprendizagem, né? E também um dilema: o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Então, primeiro vem a disponibilidade do hidrogênio para uso em mobilidade, ou primeiro vem o veículo que é capaz de utilizar esse hidrogênio, né, a partir de uma célula combustível? Então, a gente tem alguns projetos ainda piloto acontecendo. Existem estudos de frotas, de troca de frota, né? Mas projetos já fora do Brasil, ainda que não, mas com certeza vai existir, né? A gente mesmo está envolvido em 4 projetos hoje no pipeline relacionados à mobilidade, utilizando hidrogênio. Então, mas é normal que haja esse escalonamento, né, como a gente já comentou aqui. Então, a gente tem pequenos projetos e que com certeza vão se desenvolver em projetos maiores em uma segunda fase, em uma terceira fase. E também, por exemplo, a gente aqui no Brasil, né, a gente tem o etanol para veículos leves, a gente tem biometano, que pode ser usado como GNV, mas, de fato, para frotas pesadas, ainda existem poucas alternativas, né, para você descarbonizar. E que aí também pode estar uma grande vantagem e oportunidade para o hidrogênio, como substituição do diesel, por exemplo. Bom, então, muito obrigada. Eu acho que com isso já conseguimos fechar o webinar de hoje. Mais uma vez agradecemos você ter aceitado o nosso convite, acho que pelas perguntas e pelos comentários. Foi, sim, uma temática bastante proveitosa. Lembrem que a gravação ficará disponibilizada no nosso hub de conteúdo. Vou colocar aqui no chat para todo mundo conseguir visualizar, mas também será enviado um e-mail de acompanhamento com esse mesmo link. Será um e-mail automático do Zoom, então fiquem de olho, não vai ser spam, não. E, bom, eu acho que aqui, não sei se posso falar pela Paula, né, pelo Pedro, mas os e-mails deles estão já disponíveis, caso vocês quiserem entrar em contato diretamente, ou com a Paula ou com o Pedro, para conhecer um pouco mais das duas caras, e tanto da Neumann como aqui da Elsevier. Fiquem à vontade. Deixo, então, para vocês, Paula e Pedro, vocês querem acrescentar alguma outra coisa?
Maria, só quero agradecer mesmo. Obrigada pelo convite de parceria da Elsevier. Obrigada a todos que estão hoje aqui interessados no tema. Então, é muito bacana ver a sala cheia. E também obrigada a todos que mandaram as perguntas e que tornaram a nossa discussão mais rica, com certeza, estimulando aí e provocando, né, discussões tão necessárias aqui para o setor. Obrigada mesmo a todos. Vou falar rapidinho, porque a gente só tem 1 minuto para fechar e entregar na hora. Não quero pegar o tempo, a agenda de ninguém. Mas acho que quando a gente estava pensando no tema, e aí a gente via quantas pessoas tinham, mas eu acho que a qualidade de uma audiência ela vai sendo refletida na qualidade das perguntas. Quanto mais você falava, mais entravam pessoas, a gente perdeu pouca gente. Então, isso mostra quão relevante, quanto atual. é, de quanto isso está na agenda mundial. Então, muito obrigado de verdade, Paula. Marco, como sempre, faz um trabalho incrível. E obrigado mais uma vez pela presença de todos no nosso webinar. E espero contar com vocês nos próximos também. Obrigada. Bom, obrigada, boa tarde para todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.